2 Reis, capítulo 19. E quando o rei Ezequias o ouviu, rasgou suas roupas, e cobriu-se de saco, e entrou-se na casa do Senhor. E enviou a Eliaquim o mordomo, e a Sebna escriba, e aos anciãos dos sacerdotes, vestidos de sacos a Isaías profeta filho de Amós, que lhe dissessem: assim disse Ezequias, este dia é dia de angústia, e de repreensão, e de blasfêmia, porque os filhos vieram até o ponto do parto, mas a que dá à luz não tem forças. Talvez ouvirá o Senhor tua Deus todas as palavras de Rabsaque, ao qual o rei dos assírios, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá pelas palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, eleva oração pelos restantes que ainda continuam. Vieram, pois, os servos do rei Ezequias a Isaías. E Isaías lhes respondeu: assim direis a vosso senhor, assim disse o Senhor, não temas pelas palavras que ouviste, com as quais me blasfemaram os servos do rei da Síria. Eis que porei eu nele um espírito, e ouvirá rumor, e se voltará à sua terra, e eu farei que em sua terra caia a espada. E regressando Rabsaque, achou ao rei da Síria combatendo a Libna, porque havia ouvido que se havia partido de Laquis. E ouviu dizer de Tiraca, rei de Etiópia: eis que saiu para fazer-te guerra. Então voltou ele, e enviou embaixadores a Ezequias, dizendo: assim direis a Ezequias rei de Judá, não te engane teu Deus em quem tu confias, para dizer: Jerusalém não será entregue em mão do rei da Síria. Eis que tu ouviste o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as, e as tu de escapar. Livraram-nas os deuses das nações, que meus pais destruíram, a saber, Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena, e de Iveá? E tomou Ezequias as cartas da mão dos embaixadores, e depois que as leu, subiu à casa do Senhor, e estendeu-as Ezequias diante do Senhor. E orou Ezequias diante do Senhor, dizendo: Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu só és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, teu ouvido, e ouve, abre, ó Senhor, teus olhos, e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a blasfemar ao Deus vivente. É verdade, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram as nações e suas terras, e que puseram no fogo a seus deuses, porquanto eles não eram deuses, mas sim obra de mãos de homens, madeira ou pedra, e assim os destruíram. Agora, pois, ó Senhor Deus nosso, salva-nos, te suplico, de sua mão, para que saibam todos os reinos da terra que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías filho de Amós enviou a dizer a Ezequias: assim disse o Senhor, Deus de Israel, o que me rogaste acerca de Senaqueribe rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: menosprezou-te, escarneceu-te a virgem filha de Sião, moveu sua cabeça detrás de ti a filha de Jerusalém. A quem afrontaste e a quem blasfemaste? E contra quem falaste alto, e levantaste em alto teus olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros proferiste afronta contra o Senhor, e disseste: com a multidão de meus carros subi aos cumes dos montes, às costas do Líbano, e cortarei seus altos cedros, suas faias escolhidas, e entrarei à morada de seu termo, à floresta de seu terreno fértil. Eu cavei e bebi as águas alheias, e sequei com as plantas de meus pés todos os rios de lugares bloqueados. Nunca ouviste que há muito tempo eu o fiz, e de dias antigos o formei? E agora o fiz vir, e foi para a desolação de cidades fortes em amontoados de ruínas. E seus moradores, fracos de mãos, quebrantados e confusos, foram qual erva do campo, como hortaliça verde, e feno dos telhados, que antes que venha a maturidade é seco. Eu soube teu assentar-te, teu sair e teu entrar, e teu furor contra mim. Porquanto tiraste contra mim, e teu estrondo subiu a meus ouvidos, eu, portanto, porei meu anzol em tuas narinas, e meu freio em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal, Ezequias: este ano comerás o que nascerá de si mesmo, e no segundo ano o que nascerá de si mesmo, e ao terceiro ano semeareis, e colhereis, e plantareis vinhas, e comereis o fruto delas. E o que houver escapado, o que haverá restado da casa de Judá, voltará a lançar raiz abaixo, e dará fruto acima. Porque sairão de Jerusalém remanescentes, e os que escaparão, do monte de Sião,
o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, o Senhor diz assim do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha nela, nem virá diante dela escudo, nem será levantado baluarte contra ela. Pelo caminho que veio se voltará, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Porque eu ampararei a esta cidade para salvá-la, por causa de mim, e por causa de Davi meu servo. E aconteceu que a mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no campo dos assírios 185.000, e quando se levantaram pela manhã, eis que eram todos cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu-se, e se foi e voltou a Nínive, onde ficou. E aconteceu que, estando ele adorando no templo de Nisroque seu deus, Adrameleque e Sarezer seus filhos o feriram à espada, e fugiram-se à terra de Ararate. E reinou em seu lugar Esar-Adom seu filho.